mamãe. Vai ser, vai ser o máximo. A Solange, que trabalha com a gente, assistente social, entrou. Sol, seja bem-vinda. Pessoal, todos que estão aqui conosco, sejam bem-vindos. A Dai, sejam bem-vindos. Vai ser uma live muito, muito, muito bacana hoje. Quem sugeriu o tema da live foi a Bárbara, que está aqui conosco, quando ela participou da primeira vez, que ela falou, vá, faz de mamães atípicas. E, poxa, eu achei bem bacana. Eu achei bem bacana, que eu já estava com algumas mães não, perdão. Eu já estava com algumas pessoas já agendadas, né? E aí, a hora que surgiu, eu falei, deixa eu colocar mamães atípicas, que vai ser bem bacana. A Thalita de pronto aceitou o convite. Muito obrigada, Thalita, muito obrigada. Eu acho que assim, a gente Inclusive, reclama. é bem legal a data que você fez, porque essa semana também é a semana da Síndrome de Down. Ah, que massa. Que Comemora dia bacana. 21, comemora Dia Internacional da Síndrome de Down. Que bacana. Eu não tinha conhecimento, olha que bacana. Olha que bacana. Colocamos. Na verdade, não fui eu que coloquei no dia certo, foi Deus, então, que foi guiando, né? Porque era para ser Foi. nessa data. Era para ser nessa data. Eu vou começar. Ô, Thalita, deixa eu só tirar uma dúvida, né? Agora que você falou da semana do síndrome de Down. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu vi um pai dizendo que nós não podemos usar o termo síndrome de Down. Por quê? Seria tipo assim, quem estudou, né, a síndrome, por exemplo. Então, Aham. Down seria, acho que, o sobrenome do criador. E quando eu digo É. Down em inglês, é uma coisa pejorativa. É como se fosse assim. Então, só assim, como eu fiquei sabendo disso, né, eu não sabia, para as demais pessoas também terem conhecimento disso, que eu acho que informação nunca é demais. Então, hoje em dia, eu Sim. tenho que falar. Eu sou mamãe de um T21 e não mamãe de uma criança com síndrome de Down, por exemplo. Porque o síndrome de Down seria pejorativo. E T21 não, porque eu estou falando do cromossomo que veio, que tem três e não dois, não seria duplinha. É Aham. isso. Atualmente eu uso, sou mamãe de um É, T21, seria isso? em tese, sim, seria isso, né? Porque o Down remete a uma coisa para baixo, né? Em tese, né? Mas na verdade o Down é o nome do cara que Do descobriu a síndrome. estudioso. Então eu não, tá? Eu não vejo isso como uma coisa pejorativa. E também não ligo quando alguém chama meu filho de Down, porque eu mesmo antes não sabia disso. Então, como que eu vou exigir que a outra pessoa saiba? Ainda é muito. Ainda as É muito informações lugar. ainda são escassas, mas realmente o certo é ter 21. Mas quando eu vou falar com outras pessoas, eu acabo falando de síndrome de Down, porque as pessoas às vezes não conhecem também, né? Aí você vai ter que explicar, dá mais trabalho você explicar do que falar, eu É. entendi. É que eu vi um papai falando, né? Até um professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, que ele é professor de cursinho, e ele falando, às vezes as pessoas querem me confortar com algumas frases, que assim, não tô rebatendo as pessoas, mas não me conforta. Então ele dá algumas dicas, sabe? Uhum. Para você não ser grosseiro querendo ser Inconveniente. É. educado. Entendeu? E aí ele falou isso aí, eu não tinha conhecimento. Então eu falei, vou aproveitar a live para falar, porque às vezes a gente fala sem conhecimento, né? Mas ele falou isso, que em inglês down seria uma coisa pejorativa, para baixo. E não, a criança nunca tá para baixo, não é que ela tá para baixo. Mas ela falou, na verdade é o nome do cientista, né? Do estudioso, e não colocando para baixo, né? Então seria T21. É. Aí eu falei, deixa eu puxar isso aí na live, já que você comentou da semana, eu falei, deixa eu aproveitar. Pessoal, vamos começar lá então. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem com a graça de Deus. Iniciamos hoje mais um Pode Bar. O meu Pode Bar, o seu Pode Bar, o nosso Pode Bar. Cada dia com um assunto novo, gente. Cada quarta-feira com um assunto variado. Aproveito para agradecer todos que estão nos ouvindo e enfatizar que o nosso podcast é tão variado que sempre tem algo novo para se agregar. Então, gente, vocês não podem perder. Essa quarta-feira não é um tema que eu quero muito, mas quarta-feira que vem pode ser. Então, você não pode perder. Por quê? No final dessa live, eu anuncio quem estará na próxima live. Então, vocês nunca podem perder a live de quarta-feira. Quero vocês sempre aqui comigo. E, pessoal, vamos bombar lá em cima, hein? Tá dando 10 pessoas online. Quero bombando de gente. Vamos lá. Já deixo aqui o meu muito obrigado às duas mamães, a Bá e a Thalita, que aceitaram de pronto meu convite e compartilhar essa experiência de vida, né? Que elas vivem no dia a dia e que às vezes nós desconhecemos. O nosso bate-papo de hoje acontece com as mamães atípicas. Bárbara, que está do meu lado esquerdo, eu olhando aqui na minha telinha, não sei como está aparecendo para vocês, e a Thalita aqui do meu lado direito. Pessoal, considerando que alguém... hoje me perguntaram
Mandaram para mim. Você tá falando que vai ter o Pode Bar com mamães atípicas, mas o que é uma mãe atípica? Então, gente, muita gente não conhece o termo hoje, né? Ou tem uma ideia, mas não tem uma definição, tá? Eu dei uma gulgada para trazer uma definição, para não falar caca, tá, gente? Eu sabia o que significava, mas eu queria trazer de uma forma que eu não fosse, sei lá, falar nenhuma caca para ninguém. Então, vamos lá. Considerando que alguém talvez não conheça o termo, mãe atípica. Traz o significado, vou trazer o significado para vocês. A expressão mãe atípica é usada para descrever mães que não se enquadram nos padrões tradicionais de maternidade, galerinha. Se refere às mamães que têm algum filho com um transtorno, uma síndrome, uma deficiência ou uma doença, ou ainda uma doença, que exige cuidados especiais. Então, a gente que leva no pediatra uma vez por mês, por exemplo, é o que eu falo, e reclama, tem que matar serviço para levar. Cara, as mamães atípicas são diversas. Não tem como eu enquadrar um transtorno, uma síndrome ou uma doença, né? Esse professor até fala, gente, T21 não é uma doença. Então, quando eu coloco aqui alguma doença que exige cuidados especiais, não estou falando da T21, mas qualquer outro tipo de maternidade que não se enquadra à maternidade tradicional é uma mamãe atípica. Então, pessoal, para quem não conhece o significado, a nossa live hoje é sobre isso. Meninas, vamos lá. Como eu estou com 2 entrevistadas hoje, diferente do que acontece rotineiramente, que é só uma convidada, o que eu fizer de pergunta, como a Bárbara está do lado esquerdo, para mim, você responde primeiro, Bárbara, e a Thalita responde em segundo lugar, que ela está do meu lado direito, tá? Então, vamos lá. Quero que vocês se apresentem e digam de quem vocês são mamães. Se quem possui 2 filhos, igual a Thalita, fala, sou mamãe né, da Olivia e do Vitor, mas hoje eu estou aqui participando dessa experiência com a maternidade do Vitor. Já até falei, já apresentei a Thalita. Pessoal, vamos lá, se apresentem primeiro. Galerinha que está nos assistindo, muito obrigada. Thalita e Bá, muito obrigada por aceitar o convite e por compartilhar conosco as experiências de vocês. Então, vamos lá. Tá, então meu nome é Bárbara também e eu sou a mãe da Olivia. A Olivia hoje está com 8 anos e ela tem TDAH. Eu sou a Thalita, né? Sou a mãe da Olivia e do Vitor, né? Mãe atípica do Vitor, né? Que tem síndrome de Down, T21. Então vamos lá. Bazinha e Thalita. Agora eu vou perguntar, né? Quando vocês descobriram que o filho de vocês tinha um transtorno, tinha uma síndrome, tinha T21, com qual a idade que os filhos de vocês tinham? Vocês perceberam algum sinal, por isso que vocês foram pesquisar, foram investigar o que eles tinham? Como que foi dada essa informação para vocês, o diagnóstico? Como foi dado? O profissional que deu o diagnóstico para vocês teve sensibilidade para dar o diagnóstico para vocês? E quando vocês descobriram que o filho de vocês tinha uma síndrome, um transtorno, qual foi o primeiro passo? Vou chorar, vou me lamentar, não vou correr atrás de recurso, quero que meu filho tenha todos os recursos possíveis disponíveis para, né? Porque tem mãe que desiste, tem mãe que enfrenta. Como que foi para vocês enfrentar tudo isso? As crianças tinham quantos anos? O profissional deu uma notícia de maneira... Foi sensível ou foi grosseiro? Eu pergunto isso que eu quero saber. Como que a nossa sociedade está preparada para as mamães atípicas? Bah, eu desconfiava porque a Olivia saiu do pré para alfabetização no primeiro ano. E aí vinha as lições de casa, coisa que não tinha, né, no prézinho. Então vinha e as liçõezinhas e eu lia uma coisa muito básica para ela. O patinho é amarelo. Aí eu falava, Olivia, o que a mamãe falou? Ela, não sei. Eu, tá, vamos fazer de novo. O patinho é amarelo. Aí passava um pernilongo na frente dela, ela estava mais preocupada com o pernilongo do que tudo. Aí eu comecei a perceber que tinha algo diferente. Falei, mas não é possível. Eu acabei de falar e ela não lembra. Então, fui no pediatra, pedi tudo que era exame. Exame de audição, exame de vista. Falei, ela pode não estar me ouvindo direito. Então, a gente começou a fazer essa investigação, ela tinha 6 anos, ela estava no primeiro ano e ainda estava naquela fase de alfabetização. E ela espelhava muito ainda o 5 com S, o P com Q, tinha muito espelhamento. Então, a gente começou a perceber isso logo no início
de 2023, que ela estava no primeiro aninho. E aí, consulta com neurologista, tudo mais, e fizemos consulta com psicopedagoga, 10 sessões, então foi um processo muito longo, muito demorado, para a psicopedagoga me falar, olha, a psicopedagoga não, neuropsicóloga, ela deu um diagnóstico que ela tinha um déficit de atenção, baseado nos testes, foram 10 sessões, foram mais de 2 meses fazendo, todo sábado ali aplicando os testes com ela, e ela tem um QI um pouquinho elevado, mas o déficit de atenção também, que é o que atrapalha ela. Depois disso, eu não conseguia retorno com a neurologista, que ela estava grávida, ela saiu de licença maternidade, e conseguir neurologista aqui, pelo menos, está sendo muito difícil. É uma demanda muito grande, então está sendo extremamente complicado conseguir uma consulta com o neuro. Então, eu vinha batalhando desde 2023 para tentar uma consulta. Marcava daqui 2 meses. Chegava perto da consulta, ou era desmarcado, ou a clínica era descredenciada. Então, assim, foi uma fase bem difícil. Enquanto eu não tinha o retorno do médico para poder levar tudo que eu tinha para o médico, a gente foi fazendo outras terapias, como psicopedagoga, que também foi fazendo teste com ela, e ela faz acompanhamento até hoje com a psicopedagoga para ajudar no desenvolvimento. E eu fui conseguir uma consulta esse ano, em 2025, porque toda vez era uma novela aqui. Vai, marca um médico, é descredenciado, marca, vai ter que marcar a consulta. Então a gente ficava naquela luta, né? Todo mês tentando, não tem disponibilidade agora. E esse ano a médica ela pegou e com os laudos que eu tinha de vários profissionais, vários exames. A gente chegou a fazer um exame com ela para ver se tudo que a gente falava com ela, se ela estava assimilando. É um exame auditivo, central, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome do exame agora. Então, eu levei tudo para ela, já pronto. E ela falou assim, não, mãe, realmente ela tem o TDAH, ela foi... Eu não me espantava se ela falasse que tem, porque eu já percebia. Então, assim, desde o início eu falei, ela tem alguma coisa que está atrapalhando o desenvolvimento dela. E eu acho muito importante a gente identificar isso logo no início, porque a gente pode ajudar a criança no desenvolvimento escolar, porque é essencial agora nessa fase de alfabetização. Então, ela está com 8 aninhos, hoje ela está no terceiro ano, e agora ela está medicada, está tudo certo. Porque antigamente a gente estava tratando de uma forma mais natural, com xarope homeopático, porque não tinha, assim, o laudo do médico, falou, não, é isso e vamos entrar com a medicação correta para poder tratar. Então, assim, a gente sofreu muito nesses 2 anos de escola, porque ela faz Kumon, fazia reforço de matemática, reforço de português. Então, a gente estava ficando exausta, fisicamente, mentalmente, de tentar ajudar a criança de uma forma sem a medicação. Ela também ficava muito cansada, exausta, porque ela fala que a cabecinha dela é um turbilhão de informação. Então, assim, agora com a medicação ela tá caminhando melhor. Mas ainda não pode ficar sem a medicação, que daí atrapalha tudo o caminhar da escola, né? Oba, ela foi diagnosticada, então, esse ano. Apesar de toda essa batalha. Oficialmente, apesar de ter os laudos lá da neuropsicóloga e tudo mais, mas para o médico me dar um laudo para levar para a escola, para exigir que ela tivesse uma atenção especial, foi esse ano. Tá. Vai ter uma perguntinha. Em abril. Vai ter uma perguntinha. Eu vou deixar a Thalita falar agora como que foi o dela, porque depois eu ia perguntar da escola, mas deixa que depois tem a perguntinha da escola para saber como que a escola trata, né, as crianças. Vamos lá, Thalita, e com você, como que foi receber a notícia e o Vitor tinha quantos anos? O Vitor foi no nascimento. A gente descobriu quando ele nasceu, a enfermeira chegou e falou assim, a gente vai levar ele para pediatra e já traz ele para você tirar a fotinha, né? Aquela fotinha que todo mundo tira. E no que levou, chamou o pai, né, meu marido. E na hora que chegou com a pediatra chegou pro Caio e falou assim: pai, você sabe, né, que ele tem síndrome de Down. Falou assim, desse jeito, bem super sensível, né? Só que não. Aí o Caio
né, recebeu a informação na hora, voltou, só que ele não me contou, porque eu tava com a barriga aberta ainda, porque foi cesárea. Ele não me contou, e aí na hora que eu subi pro quarto, que ele falou, foi o meu marido, porque nenhum médico teve a sensibilidade de ir lá me contar. O Caio que teve que me contar, ele tão nervoso, né, quanto eu fiquei bem nervosa, não vou mentir. Eu chorei a noite inteira, aquela noite eu não dormi, chorei a noite inteira, porque a gente não conhece, né, a gente não sabe como que vai ser, a gente já fica pensando no futuro, né, mas chorei alguns dias, fiquei mal alguns dias, sim, mas como meu filho estava no UTI, ele precisava de mim, e eu tive que sacudir a poeira e seguir em frente. Já fui atrás de informação, atrás do que eu tinha que fazer. Graças a Deus fui bem acolhida por várias mães também, né, de crianças com T21. Conversei com várias mães e aí foi seguindo e hoje tá tudo nos eixos, graças a Deus. Eu penso que assim, Nathalie, o que assusta muito a gente é a desinformação, né? É a Sim, desinformação. A sociedade, ela vem limitar muito, por exemplo, a criança, né, de T21, ela vem limitar muito, né? E é o que esse professor falou também. Ele falou, o que me entristece, cara, é a sociedade limitar o meu filho. Entendeu? O meu filho não é limitado. verdade, Então, exatamente. e essa desinformação, quando você recebeu a notícia como você recebeu, porque geralmente a gente espera receber essa notícia no morfológico, né? Porque aí você É, vai correr atrás de informação e no momento do nascimento você já tem informação, né? mas Então, porque eu falo, então, o que eu descobri também é que mais de 60% das mulheres descobrem a T21 após o nascimento. e a É gente acha que muito comum. para mim É muito você é a comum. exceção. Não, o mais comum é não descobrir no nascimento. Entendi. Porque a Eu gente também acha que não não, no sabia, né? Porque quando eu morfológico. fiz o morfológico do Vitor deu tudo normal. Aí quando o Caio me falou, eu pensei na hora, veio na minha cabeça, é impossível. É impossível, porque deu tudo normal, né? Mas não, na verdade é o comum. Ô, Thalita, e mandaram para você, por exemplo, uma psicóloga, porque eu não sei se eles tinham conhecimento ou não, que você não sabia que o Vitor seria, que o Vitor ia ter 21, né? Não sei, porque, apesar que do jeito que falaram pro Caio, você sabe, né? Provavelmente eles já deviam ter conhecimento que vocês não sabiam, né? Assim, É. preparo Não, zero, né? preparo foi zero, sensibilidade zero. Eu vou te falar, os médicos não estão preparados para isso. Eu esperava que fosse um profissional me dar a notícia, não meu marido que estava tão sensibilizado quanto, que, né? Ele também não saberia como me dar a notícia. Ele estava nervoso também, algo novo, para ele também, porque tinha dado tudo normal, então. Ele não soube me dar também, ele simplesmente chegou no quarto e falou assim: olha, que como o Vitor ficou na UTI, né? Ele falou: olha, o Vitor vai ficar na UTI essa noite e estão desconfiando que ele tem síndrome de Down. Falou assim, e falou nervoso. Então, não era a pessoa certa pra me dar notícia, né? A pessoa certa seria um profissional que me desse a Pelo menos notícia uma com psicóloga para estar ali conversando com informações, você. Uma né? Porque é, a síndrome pode trazer isso, você tem que ir atrás disso, mas não tive nada disso. Eu que fui atrás, porque, né? até porque, né, Thalita, o Vitor e outras crianças com T21 também tem probleminha do coração. O Vitor teve que correr atrás. Vocês tiveram que correr atrás disso, assim, de supetão, né? Sim, e foi outra notícia que veio, assim, né? O Vitor nasceu numa quinta-feira, no sábado eu tive a notícia que ele tinha sopro, né? Mais conhecido como sopro, porque seria CIA e CIV ele tinha. E a médica cardiologista, esta foi muito sensível, não tenho nada do que reclamar dela. Ela veio, me explicou tudo, ela foi muito sensível. Inclusive, quando eu comecei a chorar, ela até chorou comigo. Porque você imagina você descobrir que seu filho tem uma síndrome e logo depois saber que ele tem problema no coração e, né, que pode ter que você tem que operar. Graças a Deus não teve que operar, já tá tudo certo. O probleminha no coração dele fechou sozinho e tá tudo bem. Como eu
eu tive diabetes gestacional, eu passei por duas cardiologistas pediátricas aqui em Presidente Prudente, né? Não vou citar o nome delas, porque não convém, mas assim, outro dia me perguntaram no grupo de WhatsApp, alguém indica cardiologista pediátrica? Aí uma médica que estava no grupo falou, tem essas duas. Eu falei, gente, qualquer uma das duas que vocês forem, elas são maravilhosas, são extremamente humanas. Eu acho que elas lidam com essa delicadeza, né? É filho, né, Thalita? É filho. A gente quer que aconteça Então, conosco, mas não com os nossos filhos, né? Então, assim, sim, passei pelas duas cardiologistas de Presidente Prudente, achei elas muito delicadinhas, muito, muito cuidadosas. sim, a A Inezinha, cardiologista, ela foi sensacional comigo, não tem o que falar. a minha caçula também tinha um probleminha que acabou resolvendo sozinha, e eu também fiquei apavorada, né? E ela, calma, mãe, calma, foi só um achado meu, que eu sou muito criteriosa, eu sou muito detalhista. Então, assim, ela me acalmou muito quando ela trouxe pra mim que a Aimee poderia ter algo, né? Porque a Aimee também nasceu sem conseguir respirar e foi pra UTI. E como eu tinha a minha primeira filha, eu levei pra casa, a segunda, você deixar na UTI, você entra em pânico, né? E eu não Então, sabia o que poderia. deixar filho na UTI nossa, é horrível. É horrível. Só que o meu, graças a Deus, assim, né? Como eu acho que eu fiquei muito, sei lá, não sei o que aconteceu. Foi uma iluminação de Deus. Acho que Deus sabia o quanto eu estava fragilizada, que eu tinha perdido meu pai, que mandou uma psicóloga contar para mim. Entendeu? Para mim foram contar que a minha filha ficaria na UTI, que ela nasceu com um probleminha, que ela não conseguiria respirar. E comigo, graças a Deus, eles tiveram a delicadeza. Então, assim, eu fico muito Ah, chateada de mães como você passar por o que teve que passar no pós-parto. Eu acho um absurdo isso. sim, Porque inclusive, assim, não vou citar o hospital, né? Mas, nem os médicos, mas a maioria dos médicos do hospital, totalmente insensíveis, tratavam meu filho mesmo, eu sentia que eles tratavam meu filho como inválido, né? É, horrível. É que na época eu fiquei muito sensibilizada, eu só sabia chorar. Qualquer coisa que falavam comigo eu chorava. Mas hoje eu sou briguenta. eu lembro, Hoje eu até, brigo por tudo. até assim, inclusive, né, como eu conheço a tua história, eu sei que sua irmã que teve que entrar meio que pra É, se pôr ali, porque assim, os médicos queriam te engolir, né? é, Queriam te engolir, te queria, diminuir. Então, assim, a queria. história da Thalita, gente, o começo da maternidade dela atípica foi bem intenso. É o que Foi, eu foi falo assim, às tenso. vezes a gente costuma reclamar, mas quando eu ouvi a tua história, porque a minha história era que a minha filha nasceu, foi pra UTI e ficou lá. Mas quando eu vi a tua história, o desrespeito que você sofreu no seu pós-operatório, não que a minha dor não é nada, porque quem sentiu fui eu, mas eu vi que eu falei assim, ô Bárbara, volta pro lugar. Tipo assim, olha a insensibilidade que tiveram com você, sabe? O É, jeito que falaram, você querendo procurar recursos pro teu filho, eles segurando o teu filho, sabe? exatamente. Meu filho precisando de medicação, não queriam dar medicação. Um exemplo, meu filho tinha hipotiroidismo, eu consultei um geneticista e ele precisava ser medicado. Porque o hipotiroidismo, principalmente congênito, né? Que meu filho nasceu com hipotiroidismo, deu no teste do pezinho. E ele tinha que ser medicado até os 2 meses de idade, senão podia dar atraso mental. Então você imagina, eu sei que meu filho já ia ter um atraso mental. Sujeitar ele a mais um atraso, não, eu fiquei desesperada, e não queriam medicar, Foi punk, mas foi punk. logo ele Mas saiu, graças a Deus, logo depois disso. graças a Deus. Não, e você foi forte pra caramba e corajosa, que foi lá e engravidou de novo. Então, corajosa, um filho pertinho do outro, e eu sei que é desafio, porque Foi. eu tô exatamente desse jeito. Corajosa, Inclusive, tá ligado? quando a Olivia nasceu, né, eu conhecia todas as enfermeiras da UTI, né? As enfermeiras eu não tenho que reclamar, elas foram maravilhosas. Inclusive, tenho que até fazer esse adendo, porque eu falei das médicas, né? As médicas, não. Mas as enfermeiras foram maravilhosas, e todas, não sem exceção. E aí eu já conhecia todas. Aí a enfermeira que recebeu a Olivia, eu ficava assim, por favor, fala que ela tá bem. Fala que ela vai dividir a casa comigo. A gente fica preocupado. Não, mas é Sim. assim mesmo. Pessoal, vamos lá, meninas. Então, nos dias atuais, vocês percebem que a sociedade, ela abraça vocês, mamães atípicas e as crianças, ou a sociedade ainda tem muito preconceito? Eu acho que ainda tem muito preconceito, porque falta É, muita informação. Falta muita com informação, certeza. como lidar, eu acho que falta. Realmente essa é a minha opinião.
Quando você passa por essa situação, você vê uma outra mãe, daí você consegue acolher e ajudar, mas como falta muita informação do que é, como ser tratado, as pessoas têm muito preconceito, eu acho, ainda. Então, eu acho que é isso. E você, Thaís? Eu penso isso também. Eu acho que assim, até acolhe, mas assim, é muito. O que ela falou, a Bárbara falou, é muita falta de informação, então às vezes é muita ignorância. Então soltam algumas coisas assim que sem querer acaba magoando a gente, né? Mas eu sei que é por ignorância, mas querendo ou não, é um preconceito embutido, né? É isso, eu não sei se vai estar na próxima pergunta, mas eu acho que não, cara. O que eu acho é isso. Eu vi esse professor, até não sei por que cargas d'água. Ontem eu estava mexendo no Instagram dele e eu vi, né? Como que é o nome do filhinho dele? Não esqueci. Eu esqueci, mas é papai. Aí o Caio falando, falta inclusão. É Falta isso aí, inclusão, é. falta inclusão. Era para estar com a gente uma mamãe, se ela estiver nos ouvindo hoje, estiver nos ouvindo, eu espero que sim, a Joyce. A Joyce é mãe de uma criança também, né? É autista. E eu queria também que ela estivesse aqui para contar para a gente a experiência, porque eu vejo ele na escolinha das minhas crianças, eu vejo que tem uma tutora junto, né? O Vitor tá indo com tutora, Thalita, ou não? Não, ainda não, como ele é muito pequenininho ainda, o tutor é mais na época da alfabetização, né? Eu nem fui atrás disso ainda, nem briguei por isso ainda, porque agora é mais brincar, essas coisas assim. Então, até por enquanto, eu prefiro que ele não tenha tutor para ele desenvolver uma certa autonomia, Não, né? não é. Mas É. assim que ele entrar na fase de alfabetização, eu vou querer sim. Então, essa mãe, eu queria muito que ela tivesse aqui, porque o filho dela já tá, acho que tem uns 7 anos, sabe? E tá com a tutora. E eu queria saber isso, como que a escola aceita, porque o tutor é um estranho, é um olho na escola, né? Como que é esse bloqueio? Como que é, né? Eu vou perguntar, na verdade, às vezes, se vocês tiverem conhecimento também, é que a pergunta eu fiz imaginando que a Joyce estaria aqui com a gente, né? Que eu acho que ia acrescentar demais, 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 mas com certeza ela teve os problemas dela para não participar. Vamos lá. Os filhos de vocês duas já frequentam a escola. Como foi inseri-los no ambiente escolar? Vocês sentem que os profissionais estão preparados? Ainda há bloqueios para que os colégios recebam tutores que acompanham seus filhos? É fácil encontrar tutores competentes, carinhosos e pacientes? Como eles são tratados pelos coleguinhas de sala? As crianças estão preparadas para tratar com igualdade os filhos de vocês ou ainda há muito bullying? É complicado. Eu não todos os profissionais, assim, não vou falar todos, não, mas eu acho que não tá ainda preparado. Pelo que a Olivia passou aqui no colégio, primeiro ano, segundo ano, não tá ainda preparado. Não sabem como lidar com essa questão. Ela tinha até uma amiguinha que tem dislexia, tinha um probleminha mais sério, e a menina até trocou de turno, ela passou para tarde, mas eu via que tinha um certo preconceito da professora. Ela não entendia que aquilo ali não é uma preguiça da criança, porque assim, o TDAH da Olivia é desatento. Eu vou predominante desatento. Então, assim, você começa a falar, ele não tá nem aí. Ele não tá muito preocupado. Então, assim, às vezes você tem a impressão que é desleixo da criança, que não tá nem aí, mas não é. Não é, é um problema, é um transtorno. Então, assim, eu vejo que o ano passado foi bem difícil para mim, foi bem difícil. Aí esse ano já está sendo mais tranquilo. Está no começo do ano ainda, a gente está em março, mas eu vejo que tem um outro olhar hoje, que eu levei um laudo de um médico falando que ela tem TDAH. Então, hoje eu vejo que está um pouquinho melhor do que o ano passado. Então, o ano passado, a professora dela não tinha mínima sensibilidade. Esse ano, uma coleguinha dela, falando de bullying, falou assim: ah, você é burra, você não tirou nenhum 10. Ela falou: não, mas eu tirei um 10. Ela tirou mesmo ano passado. Ela falou assim: ela tem a matéria preferida dela, que é matemática, e as outras matérias que ela gosta, ela não faz muita questão, né? Então,
tem um certo bullying, e as duas são grude, as meninas, minha filha e essa amiguinha dela. E ela ser chamada de burra, ela também não ligou. Ela não sabe, não, tanto faz. Pra ela tá tudo bem. Eles não ligam, eles não absorvem aquilo igual a gente absorve. Eu fiquei chateada. Eu fiquei chateada como mãe de uma amiguinha dela ter falado isso pra ela. Como mãe, me doeu muito ouvir aqui. Que não é questão de ser burra, é só questão de ser desatenta. Ela não tá preocupada. O que ela gosta, ela faz bem feitinho. Ela tem um foco. Mas o que ela não gosta, ela não esquenta a cabeça, não. Então, assim, a parte do ano passado, até cogitei tirar ela do colégio. Falei, vou dar mais uma chance, porque o primeiro ano foi muito bom, o segundo ano foi muito ruinzinho, assim, a gente sentiu muita dificuldade da professora, dessa falta de sensibilidade. E esse ano tá aí, assim, tô dando um de crédito pro colégio e vamos ver como é que vai ser o movimento dela esse ano. Mas tem um certo bullyingzinho, assim, das crianças, mas o importante, assim, que o TDAH ele não se importa muito. Fala, parece que entra no ouvido, sai no outro e tá tudo bem. Ele não pega pro coração. A gente já toma pro coração isso, né? Mas eles não pegam pro coração, não. E eu acho também que é assim, né? Eu sei que professor, eu falo que professor e policial é muito sacerdócio, porque você ganha pouco e trabalha horrores, né? Então eu sei que o professor trabalha muito, se sacrifica muito, suporta muito, dependendo do colégio que for e a idade ali, suporta muito. Mas eu acho que o professor deveria ter um preparo também para lidar com criança assim, por exemplo, entendeu? Porque a sua filha tem que explicar um pouquinho mais do que para outra, sabe aquele negócio, igual o direito, trata os desiguais na medida que eles estão desiguais para que eles se igualem? Por que não pode ser assim no ambiente escolar também, entendeu? Aquela criança que pega mais fácil, você explica rapidão. Para quem tem um pouco mais de dificuldade, eu vou dedicar um pouquinho mais, entendeu? Eu acho que falta um pouquinho. Eu sei, gente, pelo amor de Deus, não quero jogar uma carga a mais nos professores, que eu sei que eles já estão saturados, entendeu? Mas esse preparo para lidar, para fazer o que o Caio falou, é inclusão. Entendeu? O ambiente escolar, ele precisa de inclusão. E tem que ser igual quando a gente comenta sobre bullying, sobre atirador ativo. O ambiente escolar, ele tem que ser um ambiente tranquilo. A criança tem que estar lá para aprender, ela tem que estar com a cabeça de boa. E é a mesma coisa. Se ela sentir que é um ambiente que ela sente bullying, que ela é maltratada, que ela é vista como a burra, ela é sempre o atrasado da turma, ninguém quer fazer grupo. Poxa, essa criança vai ter uma aversão à escola. Ao invés de evoluir, ela vai ter uma aversão. Então, às vezes, falta informação, falta preparo, e não por culpa dos professores. Às vezes é falta de tempo e falta de oportunidade. Às vezes, falta de oferecer oportunidade para que eles possam se especializar para isso, né? É verdade. Toda professora lá, ela tem uma assistente em sala de aula. Então, assim, a recomendação é, a Olivia tem que sentar na primeira carteira, do lado da mesa da professora, porque, né, perdeu o foco, ó, volta, vem aqui. Então, assim, tem que ficar o tempo todo com ela, assim, ó, o que você estava fazendo? Vamos continuar? Então, assim, em cima da mesa dela, por exemplo, tem que ser um lápis e uma borracha, não pode ter um estojo colorido, não pode ter uma canetinha colorida, porque senão ela perde completamente o foco. Então, o professor tem que estar atento a isso. E eles têm que aprender a trabalhar com essa diversidade em sala de aula. Tanto para um autista, para uma criança com TDAH, com T21, com tudo. A escola ela tem que começar a estar preparada porque vem aumentando muito o índice de crianças com transtornos, com TDAH, com autismo. Então, não sei se isso não era falado muito antigamente, mas parece que de 5 anos para cá, 8 anos para cá, esse número cresceu muito. Então, assim, tá na hora das escolas públicas, escolas particulares, se prepararem para poder ajudar essas crianças no desenvolvimento delas, né? É isso aí. Pode Porque falar, agora está Thalita. tendo mais diagnóstico, né? Agora os diagnósticos estão. É que demora muito para sair o diagnóstico, né? Então, é que eu queria abrir espaço para a Thalita falar, mas eu concordo exatamente isso. Eu acho que antigamente, as pessoas, hoje adultos, não eram diagnosticados, entendeu? O T21 não havia inclusão para a criança T21, não havia inclusão, entendeu? Era assim, joga na PAI, como se fosse assim, entendeu? Não estou diminuindo a PAI, pelo amor de Deus, mas joga na PAI.
Hoje em dia não, hoje em dia eles estão indo para a escola, eles são capazes, eles estão saindo para trabalhar, eles estão Tá fazendo fazendo atividade física, eles são faculdade, tudo. atores. Entendeu? Então, quando a gente começa a acreditar, o que a criança, o jovem, o adolescente, ele deixa de ter essa limitação, mas ele nunca foi limitado. Nós, sociedades, nós limitávamos eles, entendeu? Porque nós não dávamos a oportunidade. Entendeu? Então, eu acho que hoje nós temos diagnóstico e apesar da inclusão ser mínima, ela começou a existir, coisa que não tinha-se antes, entendeu? Coisa que não tinha-se antes. E o diagnóstico, eu tenho quase certeza que eu tenho transtorno de déficit de atenção, Bá. Porque eu era isso. O meu apelido na escola, eu tinha trança, cabelão e trança, eu era pouca contas. O meu pai me zoava. Ele ia na reunião de escola, porque eu era péssima em matemática. Sou péssima em matemática, né? E aí o meu apelido era da época da Pocahontas, eu era pouca contas. E meu pai brincava comigo, né? Boa noite, Gaspar, tudo jóia? E meu pai brincava. E eu, na faculdade, eu era desse jeito. O professor contava uma historinha contando o exemplo de direito penal, aí alguém batia na janelinha da sala da faculdade, eu olhava, acabou, já nem sabia mais o que o professor estava falando. E assim, e até hoje eu sou desse jeito, sabe? Mas nós não tínhamos diagnóstico, hoje nós temos. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu era diminuída, porque eu era pouca contas, entendeu? Eu era diminuída e eu cresci sendo diminuída. Então, hoje a Olivia sendo medicada, ela não será diminuída. Isso é vantajoso, porque você descobriu isso ainda novinha. Entendeu? Ô, Thalita, quer que eu refaça a pergunta ou você lembra? Porque nós conversamos um monte. Não, eu lembro sim. Lembra? É o que eu tô falando, eu viajo, eu me perco. Com relação ao Vitor, por enquanto eu não tenho, assim, eu tive um problema que quando o Vitor tem 2 anos e meio, né? Acho que eu nem falei aqui. O Vitor tem 2 anos e meio agora. Quando ele tinha 1 ano, a gente colocou numa creche e a gente teve meio que um problema. Faltou um pouco de assistência, porque ele tinha mais dificuldade, né? O Vitor, ele tinha um problema de sucção, então, por causa da hipotonia, né? E aí não durou um mês. A gente tirou e voltou e deixou com babá. E aí agora a gente encontrou uma escolinha que tá indo muito bem, graças a Deus. Inclusive até hoje eu coloquei no meu story ele voltando com a tia da escolinha, ela segurando na mão e incentivando ele a andar, porque o Vitor ainda não anda, né? Ele tá quase lá, mas não anda ainda. Então eu percebo que eles estimulam bastante. Não tenho o que reclamar. Quanto ao bullying, também não tem o que falar ainda, porque é muito pequeno, né? Eu vejo as criancinhas da idade dele chegando na escola e falam, mãe, o Vitor, é muito fofinho. Porque criança não tem preconceito ainda, né? Ainda mais da idade deles. Então, por enquanto, ainda não tenho o que reclamar. E tutora, como eu falei, não tem ainda. Não fui atrás. Estou esperando o momento certo. Entendi. A tutora, então, pelo conhecimento que você tem, Thalita, é mais nessa fase de alfabetização, então. Sim. Tá. Porque eu conheci virtualmente, por WhatsApp, uma mamãe de um bebezinho T21. Ele tinha, acho que um aninho, e ele não andava ainda. E ela disse que colocaria na escola uma tutora para ficar com ele, né? Para ficar com ele, não sei o desenrolar que deu na escola, mas enfim, ela colocaria. Então, na minha cabeça, a tutora começava desde o início, não nessa fase de... Tem mãe que põe, assim, particular mesmo. A mãe resolve contratar alguém para acompanhar o filho, né? Eu resolvi deixar, porque eu quero que ele Eu acho que também... desenvolve, é o que você falou, porque exige dele, né? Exatamente, porque o Vitor sempre teve alguém fazendo as coisas por ele, né? Porque ele ficou com babá, tudo, então tá meio mal acostumado, né? Então é bom que ele ganhe um empurrão, porque ele é meio preguiçoso também. Não, quando eu vou buscar minhas meninas na escola, a professora fala, ai, que lindo, hoje ela bebeu suco sem derrubar, hoje ela comeu com a colher. Gente, será que elas estão falando da mesma criança? Porque a minha filha derruba suco pela casa inteira, faz eu dar na boca, entendeu? Então, assim, é bacana eles estarem nesse ambiente escolar. Pelo menos eu percebo que as minhas meninas desenvolvem muito, porque lá, ou você faz, ou não vai ter quem faça por você. Porque, assim, lógico que as pros vão ajudar,
mas nós, mães, ou a babá que você contratou, vai servir tudo de bandeja, né? Então, o ambiente escolar eu acho que faz com que a criança desenvolva bastante. Sim, Ô, sim. Thalita, A gente. pode falar. Eu percebo que eles estão estimulando bastante ele a andar, sabe? É, e se eu contratasse alguém, eu não sei, às vezes a pessoa ia ficar carregando ele no colo, né? E é isso. Não, É, ele faz bastante coisa já sozinho, porque a moça que cuida dele, ela estimula bastante ele também, não posso reclamar, ela faz bastante coisa. Só que assim, acho que a escola é mais um choque, né, assim, pra criança, né, querendo ou não. E por enquanto eu tô deixando. tá certo. Esperar uns 2 anos aí, quando ele tiver uns 4 anos, 5 anos, aí eu acho que eu vou atrás. Ô, Thalita, e aí eu tô falando que eu tenho TDAH? Eu tava com a pergunta e eu tô aqui perdida. Ah, lembrei. E o Vitor tá na escola há quanto tempo? Ai, eu tô em novembro, faz pouco tempo. E você sentiu um desenvolvimento dele, assim, que você considera que a escola tenha papel? Olha, por enquanto ainda não muito, porque faz pouco tempo, né? Ele foi em novembro, aí já Feriado, né? acabou, dezembro já não foi Final mais. de semana. Dezembro, janeiro, foi voltar em fevereiro. Então faz pouco tempo. Eu percebo que ele tá querendo andar agora. Eu achava a gente achava aqui em casa que ia demorar um pouco mais, que ia ser perto dos 3 anos. Então talvez esteja ajudando também. Eu lembro que as minhas filhas estudavam em outra escola antes, né? Quando eu tive que voltar a trabalhar, elas tinham 7 meses, eu coloquei elas em outra escola. E aí a professora lá queria mostrar pra mim que ela tinha muito carinho pela minha filha e que ela ficava o dia inteiro com a minha filha no colo. Ela falava, mamãe, eu adoro a Aimee. E a Aimee fica no meu colinho, fica não sei o quê. E eu falava assim, gente, solta essa criança no chão, deixa essa criança andar, bota essa criança pra andar. Porque a gente bota na escola, lógico que a gente quer que trate com carinho, né, que dê Sim, amor, mas a gente quer que a criança voe, a gente quer que a criança com ande, que ela come certeza. sozinha, que ela beba sozinha, né, que se vire. Então, acho que escola é muito importante para isso também, né, Thalita? E é bacana se você colocar o Vitor até antes da idade que ele deveria. Porque às vezes a gente quer colocar dentro da bolha, né? E não, você colocou na Ah, escolinha. eu tinha Bacana. vontade. A gente quer proteger, né? Quando ele foi o primeiro dia, nossa, se dá uma. Mas, Não, infelizmente, a gente cria o filho, né, pro mundo, né? e Então, é não isso tem. aí. Ah, até também o suquinho dele. O suquinho dele, hoje ele segura e toma o suquinho sozinho. Ele melhorou isso depois da escola também, percebi. Porque às Chegando vezes sente no momento, dificuldade, é teu. Não, e você sente. Você vê que teu filho está com dificuldade, você vai lá e ajuda. E querendo ou não, a gente está estragando. A porque você gente não pensa está assim, ah, ajudando. vou deixar ele sem comer, vou deixar ele sem beber, né? Então, não, é. E aí tem esses avanços na escola que nós, como mãe, cara, se a gente puder, a gente tira o coração e dá para os nossos filhos. Então, assim, eles acabam talvez não evoluindo de tanto que a gente protege, né? Então, assim, é bem, É. é bem bacana a escola, né? As minhas meninas foram muito novinhas também. Eu tinha dó. A primeira eu deixei chorando. A primeira eu deixei chorando, confesso. A segunda eu já falei, graças a Deus que chegou aos 7 meses porque eu não aguentava mais as duas brigando. E hoje em dia elas estudam, né, meio período só, e nossa senhora, eu fico louca pra elas irem. Ai, gente, vão achar que eu sou uma péssima mãe, não sou, gente. Eu só sou uma mãe cansada só. Mas assim, eu e a Thalita, a gente estava até conversando que a Thalita vai voltar a trabalhar agora. Eu falei, como é bom a gente voltar a trabalhar depois dessa licença maternidade. A gente precisa, A gente como começa a se mãe, sentir como meio inútil, profissional. né? Eu também. Eu me sentia muito, 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 muito. E eu vejo mães de antigamente, por exemplo, a minha mãe que renunciou à vida profissional dela para cuidar dos 3 filhos. Hoje eu olho, eu falava assim, nossa, não sei como minha mãe teve coragem de fazer isso. Hoje eu olho e falo, caramba, ela foi uma grande mulher, porque minha mãe era funcionária pública federal, ela exonerou para Nossa, cuidar de 3 filhos. É corajosa, né? Eu não tenho coragem, corajosa. não. Eu Eu também não tenho não. coragem. Na época que o Vitor nasceu, eu achava que eu seria o único jeito, seria eu largar. Chegou a passar na minha cabeça, assim, porque por causa de tudo que o Vitor tem que fazer, né?
Mas aí o Caio conversou comigo, meus pais conversaram comigo, e aí me botaram de volta, assim, nos eixos, Não, é, que seria é por- necessário trabalhar. Não, e outra, Thalita. E é isso, imagina você protegendo ele a vida inteira. É assim, eu sei que é por Não, amor, mas acaba limitando ele. Aí sim, ele sendo aí uma criança ia ser limitada, limitado um mesmo, porque eu sou adolescente. boba. É. Não, nós mães, nós somos bobas. A gente quer fazer de tudo, né? A gente quer que os nossos filhos saibam viver sem a nossa proteção. Mas a gente passa 24 horas protegendo eles. Eles não sabem viver sem a nossa proteção. Então, esse Aham. ambiente, o período que eles estão na escola, que eles têm que se virar numa briga com um amiguinho, no amiguinho guabá, falando assim: ah, você é burra. É até bom que eles saibam se defender disso, que eles saibam superar e enfrentar isso. Porque a gente, como mãe, a gente quer entrar na frente, a gente quer defender, a gente se ofende, né? Mas eles têm que aprender a se virar. É igual, né, a minha menina. Ela tomava mordida todo dia na escola, todo dia. Gente, eu comecei a ficar frustrada, porque ela tomava umas mordidonas de ficar um mês com casquinha. Hoje, a bicha é uma lutadora, a caçulinha. Ela fecha a mão e dá. Por quê? De tanto que ela foi mordida, entendeu? Agora, se eu tirasse ela da escola, você não vai mais pra escola. Ela continuaria, a menina que ia entrar na escola daqui a pouco, continuaria sendo mordida. Então, ela aprendeu a se É, defender. Então, é o que eu falo, a gente cresce sofrendo, e desde criancinha a bichinha tá sofrendo pra aprender. com Então, vamos lá. Ó. certeza. Sabemos que as crianças atípicas precisam de uma ampla gama de tratamentos disciplinares. Então, elas precisam de psicoterapia, tratamento ocupacional, ai, gente, travei. Psicomotricidade, fonoaudiologia. Atualmente, as clínicas não têm em um único lugar todas essas abordagens necessárias. Então, as mães têm que ficar pulando de um lugar para o outro para dar conta de oferecer para os seus filhos todos os tratamentos necessários. Como vocês fazem para levar seus filhos a todas as consultas? Como vocês se dividem entre ser mãe, a Thalita, no caso, tem 2 filhos, como dar amor para o Vitor e para a Olivia, como ser esposa, dona de casa, trabalhar fora. Ainda vocês têm que cuidar de vocês, do corpo, do psicológico. Se a maternidade típica já é tensa, expliquem para a gente aqui um pouquinho como funciona para vocês. Vocês possuem rede de apoio? Eu tenho. Eu tenho minha mãe, graças a Deus, que consegue me ajudar com tudo em relação da Olivia, porque eu moro na região metropolitana de Curitiba. Eu saio de casa 5 para 6 da manhã, 10 para 6 da manhã, e às vezes volto 6 da tarde. Então, esse período todo, quem leva na escola, quem pega na escola, quem leva na psicopedagoga, quem leva no Kumon, é tudo a minha mãe. Então, assim, essa rede de apoio é essencial. Essa questão de não ter tudo no mesmo local dificulta muito a vida da gente. E mesmo que se tivesse, você nem ia conseguir, às vezes, marcar todos os profissionais no mesmo dia. Assim, você tem que ficar indo numa segunda para fazer psicopedagoga, na terça para fazer a psicóloga. Então, assim, graças a Deus tem minha mãe aqui comigo, que me dá todo esse apoio, que faz praticamente tudo com a Olivia, leva, busca, traz, porque elas estão aqui em São José dos Pinhais, né? E como eu trabalho lá em Curitiba, fica muito fora de mão. Mas, por exemplo, eu tenho muita flexibilidade no meu trabalho. Se eu precisar de uma consulta, alguma coisa, eu vou na consulta, levo ela para a escola depois, eu fico com ela no período da manhã. Minha mãe chega, daí eu vou trabalhar à tarde. Então, assim, a gente tem que se virar. Férias escolar, época de férias também, eu fico com ela período da manhã inteirinho, vou trabalhar de tarde, às vezes fico lá até meia-noite, 1 hora da manhã. No outro dia, tô aqui de novo, acordando cedo, porque criança não quer saber se você for dormir tarde ou não. Eles acordam cedo, tá com muita energia e quer brincar. Ou Mas até no meio da e noite. a falta de profissional também dificulta, porque assim, tem poucos profissionais capacitados para atender hoje em dia. Então, aquele um que você consegue, às vezes não tem agenda, dificulta muito. Eu acho muito difícil eu conseguir reunir tudo num local só. Eu entendi. Cara, eu vejo que aqui em Presidente Prudente, neuropediatra virou ouro. Quem consegue um tá agarrando. Você não consegue vaga, a agenda tá lotada, não sei como que tá particular, mas pelo plano de saúde não estão pegando novos Não pacientes, tá pega, punk, tá punk. tem Pelo um plano médico tá difícil. formado e
não pega paciente novo, ele já tem os deles antigos assim, e não pega paciente novo. Então, fazer uma terapia também está sendo bem complicado, tá bem difícil. Falta mercado para poder atender a quantidade de, né? Porque às vezes tem criança que faz 2, 3 vezes na semana, tem criança que só faz dependendo do grau, né? A Olivia, ela só faz uma vez na semana. Mas eu acho que falta profissionais, assim, gente trabalhando para poder atender e conseguir. Fono, meu Deus. Fono também. Eu vejo uma disputa, mães pedindo em grupo de mães, não acha fono, não acha. Não acha. E a gente ainda está investigando questão de dislexia nela também. Porque a fase de alfabetização, do espelhamento, ok, tá aprendendo ali, mas ela ainda tem esse espelhamento de umas letras, do P, principalmente do P e do B junto, do D. Então, a gente ainda está investigando isso. Então, eu consegui particular com a psicopedagoga dela, tá fazendo testes, e eu consegui um pelo plano, só que eu tô na lista de espera. A consulta dela é em abril, na lista de espera, eu não sei se eu vou conseguir fazer o teste até lá. É punk, né? É lista de espera, eu vejo muito isso. Terapia é lista de espera, que você tem que renovar a cada 60 dias, porque senão vai expirar o seu pedido e você fica ali, ó. Eu tô na lista de espera para terapia. Cara, vai fazer um tempo e ninguém te chama. Você fica isso porque você paga um plano de saúde, né? Eu fico imaginando, não sei também se pelo SUS às vezes é mais rápido do que pelo plano de saúde também, não sei. Plano de Mas saúde enfim. Não sei nem se está compensando mais plano de saúde, né? Não. Até porque eles remuneram muito mal os médicos, né? Tem médico que acaba se abrindo pra gente e fala. Eles remuneram muito mal e a maioria dos médicos nem querem mais atender pelo plano de saúde. Olha, quase que eu cito o nome do plano de saúde, sou processada aqui. Eles nem querem citar, eles nem querem mais atender pelo plano de saúde. Porque eles falam assim, eu tenho que atender 10 pacientes para dar quase, tipo assim, o valor de uma consulta com desconto. Porque muitas vezes eles falam, para quem tem plano de saúde, eu vou dar, de 500, eu passo por 350, por exemplo. Aí, quer dizer, eles têm que atender 10 pacientes pelo plano de saúde para dar o valor de uma consulta. Atende uma pessoa, não é? Dá uma consulta de qualidade, 1 hora de manhã se atendendo uma pessoa, equivale a 10 pessoas pelo plano de saúde. Tá punk, gente. E quem sofre? Nós que pagamos o plano de saúde. Não, sem contar que o plano de saúde, eu não sei se a Bárbara tem esse problema também, mas eu tô tendo um embate com o plano de saúde, assim, direto, querendo cortar, eles querem dificultar todas as terapias do Vitor. É punk. Eles querem limitar. Eles querem limitar. Tipo assim, quando você vai assinar o contrato, não há limite. Mas quando você começa a usar, eles querem limitar. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. A minha briga essa semana mesmo, eu já fiz uma reclamação lá na ANS. Tá certo. Não, tá certo. É isso aí mesmo. Porque a ferramenta que a gente tem, né? O recurso que a gente tem contra o plano de saúde. É isso aí mesmo. E eu já entrei com ação também. Primeiro eu faço a reclamação. Mas ultimamente a reclamação tem dado certo. Inclusive, vai minha dica aí para quem tem problema com o plano de saúde, faz uma reclamação na ANS. Para mim tem dado alguns retornos. Mas eu já tive que entrar com ação também. Já entrei com ação e para mim não tem problema nenhum, eu entro. Tá certo. Tem que brigar pelo filho, né? Se a gente não brigar pelo direito dele, quem que vai brigar? Exatamente. Os nossos filhos, né, são crianças, não têm voz. Se nós não falarmos por eles, a gente está abandonando. É como se fosse um abandono, né? É um abandono. Então, é isso aí mesmo. Ô, Thalita, e para você tem rede de apoio? Você também tem que correr para um monte de especialização de médico? Como funciona para você? O Vitor, ele faz terapia todos os dias da semana. Todos os dias. E a minha rede de apoio é minha babá. Ela vai com ele. A gente põe num Uber, num táxi, e ela vai com ele. E antigamente, até eu coloquei as terapias dele bem cedo, antes de eu começar a trabalhar. Então, eu levava, né? Eu ou o Caio, a gente levava, mas agora tem a Olivia também, né? Então, aí É isso que eu falo. A gente tem que se dividir em 2 filhos. É punk, é punk. Aí a babá vai com ele, né?
é ela que salva a gente. Ela vai com ele nas terapias. Então, assim. E quando eu voltar a trabalhar, vai ter que ser assim também. Não vai ter jeito. E, e às vezes, pode falar, Thalita. Não, enquanto ela vai nas terapias com ele, eu fico com a Olivia, né? Por enquanto tá sendo assim. É assim, eu não sei você, mas eu sinto que é muito assim. Eu só tinha a Belle, né? E aí eu podia dar carinho, podia dar amor, podia dar todas as coisas. E agora eu tenho que cuidar da outra que ainda está no peito, igual a sua Olivia, né? Então, parece que a gente tá, não sei, mãe tem mania de se culpar, né? Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então a gente começa a se culpar. Porque assim, gente, não sei você, mas eu vou citar. Por que eu não vou acompanhar o Vitor e vou ficar com a Olivia? Passa isso na sua cabeça, porque eu me culpo todo momento. Meninas, se eu te falar que no comecinho eu tava levando a Olivia junto nas terapias. Eu imagino. E aí eu comecei a ficar com dó da Olivia, porque a Olivia, eu acordava a Olivia para levar ela. Porque aí eu, o Vitor, a babá e a Olivia nas terapias do Vitor. E aí eu percebi que eu tava sobrecarregando a Olivia, coitada. Bebezinha indo nas terapias, acordava ela do soninho dela, sabe? E aí eu percebi que eu tava negligenciando a Olivia em prol do Vitor. E aí eu parei com isso. Eu falei, não, calma, vou fazer o seguinte, né? Falei pra Camille, você vai com ele, e eu fico com a Olivia, ela fica dormindo, né? Na hora que ela acordar, até a hora que ela acordar, porque ela é muito bebezinha, né? Não, tipo assim, você não quer parar de cuidar do Vitor, mas você também tem a Olivia, né? Eu lembro quando a minha Exatamente. nasceu, que ficou na UTI, algumas pessoas falaram assim, meu, tem legislação, vai atrás. Quando o filho tá na UTI, a mãe pode ficar na UTI também, vai atrás. Aí eu falei, gente, mas eu vou atrás de uma legislação para poder ficar com a minha filha, sendo que eu tenho outra filha em casa, sabe? Que também era bebê. Então eu fico imaginando, a gente quer cuidar de um filho, mas a gente se culpa por estar abandonando o que é mais velho, né? Então, assim, Exatamente. é punk. Cara. Eu falo que mãe a gente nasceu para se culpar. A gente se culpa de umas coisas que a gente nem tem culpa, que não tem como mudar, mas a gente se culpa. É fácil, não. Vamos lá para a sexta, então. Sexta perguntinha. O que vocês diriam para uma mamãe que acabou de receber o diagnóstico que seu filho possui alguma síndrome, um transtorno ou outro? Qual mensagem vocês deixariam? Então vamos lá, meninas, para alguém acabou de receber o diagnóstico, do jeito que vocês receberam, tá? Por exemplo, Thalita, do seu, que foi inesperado, não uma mamãe que eu soube no morfológico, que pôde se informar, que foi atrás de informação, que na hora que nasceu o nenenzinho dela, uma mãe que agora, que está assistindo a gente, que recebeu a notícia do jeito que você recebeu, o que você fala para essa mamãe? O que você dá de informação? Vai, para você, uma mamãe que acabou, que ficou lutando 1 ano e meio atrás de um diagnóstico, as amiguinhas chamando de burra, que é escola nenhum. Então pensa numa mamãe que passou pelo que vocês passaram, pelo sofrimento que vocês passaram. Deixe uma mensagem para essas mamães. Eu posso falar? Pode falar, Thalita. O que eu digo é, chora, tira um tempo para você, chora, processa todas as informações, mas depois sacode a poeira, e vai que seu filho precisa de você, né? Que nada é assim, nada é um bicho de sete cabeças. Seu filho precisa de você com ele, eu acho que é o que as mães de T21 falam muito, é que você precisa viver um luto, o luto do filho idealizado, né? Então você tira esse tempo para viver esse seu luto, e depois renasça e corra atrás do melhor para o teu filho. É isso aí, Thalita. E sociedade, menos preconceito. Parem de limitar a criança de T21, o adolescente. Parem de limitar, porque a sociedade limita. Não é que antes eles não eram atores, não namoravam, não frequentavam escola, não faziam faculdade. Não é que eles não faziam e agora eles estão evoluídos. É que nós, como sociedade, nós limitávamos eles. Então vamos parar. Vamos parar, vamos ver o coleguinha, vamos ver o amigo de faculdade. Gente, vamos parar com isso, vamos parar de limitar, porque é feio.
na atualidade, no ano que nós estamos, a gente reza tanto e trata com tanto preconceito, né? Fala, Bazinha, e você? Eu falaria para se informar. Se informe, entenda o processo, como, né, tudo que você precisa fazer para poder ajudar o seu filho a ter uma trajetória acadêmica ali bacana, né? Porque eu sempre tive uma abertura muito grande com a Olivia. Então, assim, eu não escondia dela. Minha mãe falava, ai, não fala assim, não, né? Olha, cuidado com o que você vai falar. Eu, não, ela precisa saber o que está acontecendo, porque que ela saiba se defender. Então, assim, o que eu diria para uma mãe é se informe, vá atrás dos profissionais, não desiste pela dificuldade. Igual a Thalita falou, faz uma reclamação na ANS, mas vai atrás. Porque o mais cedo possível a gente conseguir ajudar a criança a se desenvolver, lá na frente vai ser melhor para eles. E eu acho que às vezes tem pessoas tem mães que não querem reconhecer, às vezes, que o filho tem um probleminha. Às vezes o preconceito às vezes, está próprio dentro de casa. E a mãe Não quer aceitar. minha filha não tem nada de errado, meu filho tá tudo bem. Não, eu já vi logo de começo, então assim, antes que alguém me desse o diagnóstico, eu falava, não, ela tem, é visível que ela tem. Então, assim, eu acho que a preparação, a informação, né? E correr atrás dos profissionais para poder começar um tratamento quanto antes para ajudar no desenvolvimento da criança, na alfabetização, para que lá na frente ela não sofra muito. É isso aí. Meninas, vocês querem fazer mais uma consulta? Eu tenho umas rapidinhas que eu sempre faço de perguntar filme, essas coisas. Vocês querem fazer alguma consideração sobre o nosso tema ou eu posso finalizar? Não, o que eu tinha pensado quando você mandou as perguntas foi falar sobre isso de plano de saúde, que o negócio tá feio. Mas é isso aí que Tá você feio. falou, Thalita. É ação, faz reclamação na agência reguladora. Porque é isso aí, porque na hora de você assinar um contrato, né? Na hora de você assinar o contrato, na hora de você pagar, tá ok. Mas na hora de você exigir a sua contrapartida, eu fiz tudo certinho, não fiz? Agora eu quero a minha consulta. Aí eles começam a limitar. Então punk. A Bárbara falou, se informar. É bom você se informar até para você saber dos seus direitos. O que você, porque às vezes muitas mães, eu vejo que muitas mães aceitam o que o plano de saúde impõe por falta de informação. Eu já orientei várias mães, né, falando, não, mas você tem que ir atrás disso porque você tem direito. E as mães não sabiam, né? Então, se informe mesmo, porque muitas coisas a gente tem direito e a gente nem sabe. E pra gente brigar por esses direitos, né? Eu Fazer falo, valer. informação é tudo. Informação é tudo. Porque às vezes a gente abaixa a guarda porque a gente desconhece. Entendeu? Sim. Então é se informar e até onde dá. E onde não der também, Thalita, vai, bate o pé e tenta. Né? Sim, Vai, com certeza. vai. Eu falo que o ius esperneante, usa do ius, porque às vezes, sabe? Porque às vezes você não tem até alguma coisa, você não tem alguma lei, um decreto, alguma coisa para te informar, mas sim, é um direito seu, porque você está omisso, dependendo do que for o caso, é um direito seu, então tem que ir atrás. E isso, são vocês falando pelos filhos de vocês, né? Porque não são eles que vão lutar pelos direitos deles agora, e sim as mamães. Então tem mamães que estão aí nos vendo, que tá passando pelo que a Thalita tá falando, vai atrás, reclama no plano de saúde, reclama na agência reguladora. Se precisar, faz que nem a Thalita. Entra com ação, né? É isso aí, só não pode desamparar. Só não pode desamparar o seu dos protocolos, viu? Às vezes Oi, acho que o cortou. guardar todos os protocolos. Daí muito. Exatamente. Até a gente tem mania de só pegar e não anotar. Daí quando você vai para a agência reguladora, vai pedir protocolo. E se negou, pede sempre a negativa. Ó, tá negando? Me envia negativa no e-mail em 24 horas. Eles têm 24 horas para enviar negativa. Nossa. Bia, tá vendo? É isso aí. Não, tá certo. É isso aí, se informar e
A gente defender o filhinho dos nossos filhos, né, da melhor maneira que a gente pode, e não desanimar, não abaixar a guarda, porque daí você deixa de procurar um profissional e retarda o desenvolvimento físico, motor, psicológico, pedagógico. Então, é isso aí mesmo, tem que batalhar, tem que ir atrás, porque quando nós estamos saudáveis, a gente pode contar com um plano de saúde, né? Quando a gente precisa de alguma terapia, olha, eu estou numa lista de espera para fazer terapia. E assim, eu acho um absurdo eu ter que pagar uma terapia sendo que eu pago um plano de saúde, entendeu? Eu acho um absurdo. Exatamente. Eu É acho um absurdo. desaforo, né? É desaforo. É desaforo. Eu acho um absurdo. Então, às vezes, convém você não pagar o plano de saúde, você junta a grana numa poupancinha, porque a hora que precisar, você paga suas consultas, paga suas terapias, né? Porque são quantos anos pagando o plano de saúde e não usando, né? É isso. Exatamente. E são com essas pessoas que não usam que eles têm o lucro. Aí quando É tem que isso aí. pagar para alguém que usa, eles ficam dando evasivas, né? Ficam arranjando um jeitinho, né? De negar, tudo assim. É, É é por isso corno. que as mães não podem desanimar. Ah, ficou triste com o diagnóstico, ficou, chora, se lamenta por um tempo, aí uma semana. Chora, depois se reergue e vai, porque seu filho precisa de você e você vai ter que ter força para brigar, porque a briga é constante. É isso aí, pessoal. E a mensagem da Bárbara e da Thalita para você, mamãe, que acabou de receber seu diagnóstico. É isso aí que a Thalita falou. Vive o luto do filho idealizado. É isso. Viva o luto do filho idealizado, até porque você tem que passar pelo luto, né? Você tem que passar pelo luto para você não carregar, senão você fica carregando até o luto de perder um familiar. A gente tem o direito de viver o nosso luto. Vive esse luto, depois a Catalita falou, sacode a poeira e vamos atrás, porque teu filho precisa de você. Não é a hora da gente desanimar. Ai, por que, Jesus? Não, porque sim, vamos atrás, vamos batalhar. E não abaixar a bola, né, Caia? É isso aí, duros são os imprevistos, duros são os imprevistos. Mas, força na peruca e vai indo. Vamos lá, meninas, deixa eu terminar, eu te fazer a última, que já são 8 horas, senão o pessoal boicota a gente daqui a pouco. Meninas, vou fazer umas perguntas rapidinhas, curtinhas, só para quem está nos assistindo, conhecer um pouquinho de vocês. Bah, vou fazer todas para você e depois todas para Thalita. Cor predileta. Preto. Comida que mais gosta. Japonês. Uma música. All Star. Nando Reis. Oh, adoro também. Um filme ou uma série que você gosta? Um filme voltado. Para mim aqui, com a minha situação, eu diria divertidamente. Bacana. Agora, esse eu acrescentei. Sobre fragrâncias de perfume, doces ou amadeirados? Doce. Ah, amadeirado. Eu já impor na minha vontade. Um livro. Fala as apostilas escolares da Olivia. Tudo livro infantil que vem lá do colégio. Não, eu também tô nessa. Eu tô aqui. Ai, gente, eu tava aqui um livro que eu queria. Não, eu tô com um monte de livro para ler, mas os meus livros são todos infantis e que tocam, faz o som dos animais ainda. São os livros que eu tenho lido. Qual o seu signo? Um amor. Ah, minha filha, né? Minha filha é tudo. Uma saudade. Meu Deus. Eu acho que dela bebezinha. Ter aproveitado mais um pouquinho. Uma frase. Que ser mãe é aprender a ser forte para poder passar essa força para os nossos filhos, né? É isso aí. Thalita, vamos lá. Cor predileta. Azul. Nossa, azul marinho. Eu sou apaixonada. Olha eu dando palpite na cor de vocês. O que você gosta? gosta? Do azul royal.
falar que é azul claro por causa dos seus olhos. Hoje eu vi um colega de trabalho que ele tem um olho clarinho azul. Aí ele tava com azul, acho que da cor da sua blusa, um azul bem clarinho. Gente, o olho dele ficava perfeito na cor da camisa. Eu falei, metido, tá com essa camisa aí só pro olho combinar. Tem que realçar, né? É, realça, fica bonito. Comida que mais gosta? Estrogonofe. As minhas filhas amam também. Uma música marcante. Acho que Medo da Chuva, do Raul Seixas. Um filme ou série que mais gosta? Eu gosto de Grey's Anatomy. Sério. Ai, eu já tô... Eu Só que assisti muito. depois que eu fui mãe, eu não consegui mais acompanhar. Eu ia falar isso. Eu ia falar, eu assistia muito, mas depois que eu virei mãe, acabou. Eu não assisto mais nada. Eu não assisto mais Olha só, nada. Galinha Pintadinha, Mundo Bita. Mundo Bita, é só isso aí. Eu tô com Mundo Bita e Patrulha Canina. Eu tô em duas idades aí. Tá tenso. Livro predileto, Som dos Animais, filme ou série? Os Patrulha últimos livros Canina. que eu tinha lido, eu acho que era de direito, né? Os livros de direito. Não, acabou. Eu também tô nesse naipe. Thalita, fragrância de perfume, doces ou amadeirados? Amadeirado. Eu já puxando o saco da Thalita. Eu adoro amadeirado. Um livro. O livro foi o que falei, lido. O Som dos Animais. Eu tô nesse Todos os naipe. animais. Seu signo. Sagitário. Um amor. Os meus filhos, com certeza. Uma saudade. Na minha infância, da época que eu não tinha problemas. Não tinha preocupação, não tinha dívida, não tinha que trabalhar. E eu falo, a gente não tinha perdido as pessoas que a gente amava, não tinha responsabilidade, podia dormir tarde, podia acordar tarde. Nossa, como eu tenho saudade. Uma frase. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa frase é muito bonita. Muito bonita, Thalita. Pessoal, ó, eu vou falar do convidado da próxima semana e já despeço de vocês, meninas. Saudade de dormir. Nossa, Caio, ó, eu também, como eu amava dormir. Não, amava. O pior de tudo é que eu não dormia, porque eu tinha muita insônia. Eu não dormia. Hoje eu olho para trás e falo, pai do céu, como eu devia ter dormido. Porque não é nem dormir muito, é dormir algumas horas seguidas, porque você não dorme mais seguido. Você não dorme mais. Gente, acho que tem uns 3 anos que eu não durmo 40 minutos seguidos. Eu não sei o que é dormir 40 minutos. Eu falei, gente, eu queria fazer um exame, fazer alguma coisa que tem que dopar para eu poder dormir, sabe? Porque assim, eu estou extremamente exausta. Depois que a gente vira mãe, acabou. As suas filhas puxaram para você, as meninas também não dormem, né? Esse é o único problema, podia ter puxado para o pai. Eu também tinha insônia, né? Até a Olivia nascer. Aí a Olivia nasceu, a minha insônia acabou, porque agora é onde eu paro, eu durmo. Inclusive, eu tô amamentando ela, eu durmo, porque a gente fica muito cansada, né? Porque acorda pra amamentar. Acabou a minha insônia. A Olivia acabou com a minha insônia. O Vitor já dormiu sempre bem, né? Graças a Deus. Cara, as minhas 2 filhas não dormem. É uma coisa impressionante, Aí quando eu escuto alguém que fala assim, nossa, minha filha, eu pego na escola, ela já vem dormindo no carro e dorme no outro dia até 6, 7 horas da manhã. Eu falo, gente, é mentira. Não, é mentira. Essa pessoa tá tirando onda com a minha cara, é mentira. Eu já comprei curso de rotina e sono. Gente, eu já deixava, ficava sem... Comprei. São Miguel, né? Comprei. Assim, pode funcionar para alguma mãe, mas para as minhas filhas não deu certo. Eu dei banho morno no fim do dia, eu fiz massagem com óleo essencial, não ligava a televisão em casa, a luz era meia luz, o César não podia falar dentro de casa. Até que chegou um dia, cara, que nós dois estávamos extremamente estressados, porque a gente não assistia nada que a gente gostava, a gente não conversava, assim, nós viramos 2 escravos da Belle, né, pra Belle dormir, e ela não dormia. Aí um dia nós falamos assim, a Belle já tinha, acho que eu já tinha 1 aninho. Acho que tinha 1 aninho. Vamos parar com isso? Vamos deixar ela dormir no tempo dela. Se der certo, ela dorme. Se o relógio biológico dela é invertido também, ela não dorme também. Vamos. Aí a gente começou a ter vida.
mas eu fiquei um bom tempo, eu fiquei meses, já gastaram 1.000 litros de água e agora estão pagando as pagas. Aí ele quer que eu acabe com a live, gente. Então, é punk. Eu falei assim, gente, o desafio de fazer filho comer, filho dormir e filho aceitar que chegou o momento de tomar banho. Gente, escovar os dentes. Meu pai do céu. São as minhas brigas diárias. Jantar, tomar banho, escovar os dentes e dormir. Todos os dias, gente. Eu tava desenvolvendo crise de ansiedade, porque vai chegando a noite e eu tenho que passar por tudo isso. Mas Deus é mais e nós vamos superar essa etapa da vida. Aí, Só pode a poeira. É desse jeito. Uma vez, gente, fazendo um último comentário aqui, antes de eu falar do próximo convidado e encerrar, tá? Quem tá com a gente, segura aí. Uma vez, eu sei, já me julgaram bastante por causa de BBB, mas às vezes eu assisto porque eu gosto de ver, eu gosto muito de estudar o comportamento das pessoas. E eu gosto de ver como todo mundo entra amiguinho e como as pessoas vão se transformando com o confinamento, que as pessoas não nasceram para viver confinadas. Então eu acho muito bacana você analisar o comportamento das pessoas. O estresse, né, que vai rolar. Entendeu? Eu acho muito bacana isso, muito bacana isso. E aí uma vez eu vi uma mãe, ela era cantora, que ela ganhou numa prova de resistência, que ela ficou a noite inteira, eu não lembro. Opa, a Elô gosta de dançar lá, quando tava no SESI. Spice Girls? Não, mas brasileiras. Não tinha umas brasileiras? Não. Enfim, não vou lembrar. E aí ganharam, todo mundo deu parabéns pra ela. Mulher é fraca, mulher não aguenta a prova de resistência, não é? E ela falou assim, gente, eu sou mãe. Quantas noites eu passei acordada? Quantas noites sem dormir? Ruge! Acho que é isso mesmo, Ruge. Foi Ruge. E aí, uma das integrantes do Ruge foi pro BBB. E aí ela falou, gente, eu fui mãe, quantas madrugadas. E na época, eu acho que eu só tinha a Belle, ou nem tinha filhos ainda. Eu olhei e falei, é verdade, né? Mãe, né? E hoje eu falo, mãe sobrevive. Nós somos sobreviventes. E quando eu vi eu acho que é Ruge mesmo, a cantora do Ruge, eu esqueci o nome dela. A Aline, é isso mesmo. Vanessa é irmã, né? Aline. É a Aline do Ruge, ela mesma. E ela ganhou a prova. E assim, ninguém acreditava nela, porque era uma mulher, né? E quem vai aguentar? Um brutamontes, grandão, homem. E não, foi ela. E ela justificou isso. Gente, eu sou mãe. Foram quantas noites acordadas? Quantas noites o filho vomitando, o filho passando mal e corre para o hospital e tem outro filho, tem que acudir 2 filhos. Cara, nós somos muito resistentes, né? Às vezes eu acho que a gente tem que se permitir estar cansada, estar estressada. Nós temos esse direito, porque é punk ser mãe. A Vanessa dando toda a vida da Aline aí, ó. Casada com o ator. Mas eu acho que é isso. Então, quando eu lembro dela, pode parecer pequena, né, a participação, mas quando eu lembro dela ganhando uma prova de resistência, eu lembro do tanto que a gente passa como mãe, e eu falo, é isso, é uma mulher que os filhos já estão mais velhos, e, isso só vem para nos fortalecer. A Vanessa dando risada. Sabendo toda a vida da Aline. Galera, então vamos lá. Quarta-feira que vem, vocês não podem perder. Iremos falar de concurso, aprovação, reprovação. Tomei um bonde no concurso, gente. Reprovei. Era o concurso da minha vida. Estudei 2, 3 anos para aquele concurso. E aí, vou chorar? Vou me deprimir? Como que vai ser? Quem vai contar pra gente a experiência, gente, sobre concursos, reprovações, toma força de vontade, vamos ler algo de autoajuda pra gente refletir, vamos pensar grande, vamos continuar estudando, não vamos desanimar. Quem vai falar tudo isso pra gente é o Rodrigo Camapum, que é delegado, delegado na Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. O Rodrigo, que prestou um concurso no Rio de Janeiro, era um concurso que ele queria muito, ele reprovou. Gente, como a Thalita disse, sacudiu a poeira, hoje ele é delegado no Mato Grosso do Sul e ele está extremamente feliz. Então ele vai contar pra gente como foi essa experiência. E para você que já está há um tempo naquele trabalho, no serviço público, eu estou desanimado. Pessoal, o Rodrigo vai contar pra gente. Ele trabalhou cerca de 8 anos na Polícia Científica aqui no estado de São Paulo. E aí, o que ele fez depois de 8 anos? Ralou, estudou e passou para delegado, galera. Vai ser um exemplo bem bacana. Ele vai contar as experiências dele. Então, vocês não podem perder. Quarta-feira que vem, o tema,
Aprovação e reprovação em concursos públicos com o Rodrigo Camapum, delegado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Vai ser o máximo. Pessoal que esteve conosco durante a live, foi um prazer que vocês estiveram aqui conosco. Estou muito grata, muito feliz por todos vocês. E bye, Thalita. Obrigada de coração, obrigada por vocês terem aceitado, ter compartilhado as experiências de vocês. Porque nós não sabemos, né? A gente imagina como que é, mas a gente nunca ouviu da boca de uma mamãe como que é. Sofre preconceito, não sofre, é um monte de médico, né? O plano de saúde. Eu não tinha ideia do que você, Thalita, passava com o plano de saúde. Então, é bem bacana trazer essas experiências pra gente, para que mais pessoas tenham consciência disso, né? Que a vida da mãe já é essa correria e ainda tem que dar de cara com o plano de saúde, limitando consultas. Então, meninas, muito obrigada de coração por compartilhar a experiência que vocês têm conosco para que a gente saiba um pouquinho, né, da rotina dos filhinhos de vocês. Muito obrigada de coração. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, beijo, beijo, beijo. Fui, tchau, tchau. Até quarta que vem, hein? Quarta que vem às 19. Reprovação e aprovação em concurso público. Beijo, fui. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Tchau.